Gay, você já sentiu medo de ser abandonado numa relação? Ficou ansioso pensando em cada passo que a pessoa fazia com você? Se ela te respondia, se ela ficava online, se não ficava? Não. Ou até o contrário, você sentiu receio da pessoa se aproximar demais de você? Uma certa ânsia e vontade de se afastar de todo mundo toda vez que o negócio fica mais íntimo? Hoje a gente vai falar sobre os tipos de apego, especialmente para homens gays. Hum, Você gostou? eu adorei, amigo. Porque assim, eu acho que esse tema ele é muito legal porque Não, mas antes da gente falar do tema, vamos falar de uma coisa? Gente, o Lucas não tá um gostoso nessa camisa. amigo, você ficou Eu legal. sabia! Eu sabia que tu ia fazer isso! É que péssimo. Inclusive, vamos apresentar pro pessoal que tá chegando, que nunca viu o vídeo da gente, o que que a gente tá fazendo aqui. Oi, Eu eu não sou... sei. Oi, eu sou o Jonah. Eu sou o Lucas Evito, a gente é psicólogo gay e a gente tá com o Pod Gay, que é um canal no YouTube e também um podcast nas outras plataformas, né? A gente tem 4 anos aí de podcast e a gente fala sobre temas relacionados ao mundo gay. De Uhum, uma forma científica, mas também de uma forma muito despretensiosa, falando um pouco sobre a gente, né? Tirando um uhum. pouco aquela hierarquização. Isso, inclusive, se você gostar do nosso canal, se você já acompanha ele, lembra sempre que a gente tem um apoia-se pra você que quer ajudar a gente, né? E eu sinto que tá acontecendo alguma coisa, me dá só um instantinho. Vai falando da pós pra galera. Então, a gente tem um apoia-se para você ajudar com a edição, com as redes sociais, com os equipamentos, com o translado do Jonah, que ele vem de lá de Floripa para São Paulo, coitado. Ele vem a pé, assim. Nossa, veio a pé dessa vez, né? Nossa, Nossa, olha, complicadíssimo. complicadíssimo, sabe? Então, gente, ajuda aí. E meu cachorro, por exemplo, precisa de uma terapia. Preciso pagar a terapia para ele, não tá bem. Para de destruir o cenário! E também, se você curtiu o conteúdo, dê like aqui na gente, inscreva-se no nosso canal e siga a gente nas redes sociais também, vai ter tudo na descrição. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que eu acho que vai ajudar muito você, homem gay, a se orientar um pouco nos relacionamentos, um pouco da dor que você sente também na hora de conhecer alguém, ou até do seu namorado atual, do seu peguete, você que tá procurando aí, que você tá num momento difícil com o boy, né? A gente tá aqui pra Uhum. te dar um pouco de luz. Então vamos trazer esse tema, porque eu acho que é um tema importante. A gente precisa aprofundar um pouquinho teoricamente e depois ver o que que rola por aí. Mas você que tá sentindo uma certa ansiedade quando você tá conhecendo uma pessoa ou do seu namorado, tipo, o que que ele tá Hum. fazendo? Para onde que ele tá indo? Será que ele tá bem? Será que ele não tá? Então, quando ele tá longe, você pensa muito do tipo, será que ele tá conversando com alguém? Será que Será ele que ele tá gosta baixando o aplicativo? de ver? Ah, não, filho. Calma, por favor. Ele brota por trás do sofá. Isso não é uma coisa natural, e não quer dizer necessariamente sobre a sua personalidade. Na verdade, quer dizer sobre a sua personalidade, mas não precisa ser assim pra sempre. Eu acho que o relacionar ele é muito difícil para homem gay por N questões, e quando ele encontra pessoas que são assim, quando a gente encontra sentimentos que são assim, eu acho que deixa tudo muito mais pesado, então a gente acaba desistindo de relacionar, fica meio desiludido, né? E também é importante falar de pessoas que têm um pouco dos dois, né? Porque tem isso. Tem gente que tem, tipo, tudo meio confuso, então ela sente o medo tanto de ser abandonada, de ser trocada, mas também quando a pessoa tá muito próxima, ela dá uma afastada e fica sempre naquele dilema de morde a sopra, né? Então a pessoa ela demonstrou mundos e fundos que ela queria ali quando tava te conhecendo. Aí quando tem você ali, ela já tipo um beijo. E é muitas vezes o que acontece, muitos relatos que eu recebo assim, tanto no perfil do Instagram, quanto aqui no Podgay, quanto na clínica também, né? Uhum. Então é legal a gente falar sobre isso. Então prestem atenção que a gente vai falar melhor sobre cada um dos tipos de apego. Mas antes, entenda uma coisa: o ser humano, ele é um quê? Um ser social Au. que gosta de. Pessoas. E pessoas são pessoas. Ah, eu ia dizer que são pessoas, são animais. É. Mas pode falar sobre a teoria dos São, né? apegos. Dá pra falar? Eu não sei se eu vou conseguir. Ups. Eu não sei o que que tá acontecendo hoje, mas eu estou completamente distraído e obcecado pelo pistache. Não, obcecado eu já tava antes, mas distraído eu fiquei mais agora. Mas ó, vamos partir daí. Uma coisa que eu acho que o que tu estavas dizendo é assim, que parte do e por isso a teoria do apego, e por isso que a gente está trazendo esse assunto, é que parte das dinâmicas sobre como a gente se relaciona nos nossos namoros, nossos afetos em geral, vem de algum lugar anterior sobre uma maneira que a gente aprende, que a gente vai desenvolvendo de como se relacionar com as pessoas. De Um como padrão aí, né? eu tenho um padrão de como que eu confio e posso me conectar.
E é muito interessante, porque, embora a teoria do apego seja lá da década de 50, 60, e muita coisa tenha avançado desde então, ainda é um tema que é ignorado dentro da psicologia. Então, tipo, Ele tá, né? falei, eu vou deixar ele aqui, tá? Só passando. É um tema ignorado dentro da psicoterapia, perdão, dentro da psicoterapia Ah, clínica atual, porque às vezes quando a gente ouve falar sobre apego e a gente escuta essa teoria, a gente tem uma compreensão de que apego é uma coisa só de infância, é, e e não não é. é, não é. É Mas também. é também, mas não só. O que que a gente aprende então? O que que é apego, afinal de contas? Que é? Apego fala sobre essa nossa necessidade, a nossa capacidade e uma condição humana que é biológica de nos conectarmos e de nos vincularmos uns com os outros. Sim. Por que biológico? Os estudos mais recentes de neurobiologia indicam o que eles chamam de um quarto trimestre. O desenvolvimento, né, do ser humano, ele acontece durante 3 trimestres na gestação, que é intrauterina, e também se fala agora na neurobiologia de um quarto trimestre, de um período de gestação que é extrauterina, que é após o nascimento, que ocorre do parto até os 3 primeiros meses de idade, no mínimo. E qual é a base disso? Que nesse período, a criança, né, ela é completamente dependente de um outro. Ela só consegue sobreviver se tiver alguém que literalmente faça absolutamente tudo por ela e funcione como uma espécie de espelho que seja capaz de refletir as necessidades da criança. Até porque nessa época a criança, o ser humano, ele não se entende como um ser para além do que ele tá vendo ali, no caso, além da mãe, além do pai, além de quem do responsável. Então, é Uhum, como se fosse uma coisa só, né? exato, exato. Então, tudo que a pessoa e a maneira como você se relaciona com esse serzinho ali de 0 meses Uhum, vai influenciar muito em como ele vai é, absorver o mundo, né? E isso uhum, vai juntando ali no HD dele, né? uhum. E onde entra o apego? Na neurobiologia, eles têm visto que existem comportamentos que mudam. A criança, por exemplo, nos primeiras semanas de vida, ela já consegue reconhecer a voz dos pais, ela consegue emitir alguns comportamentos, como de sorriso, eh, em, enfim, de expressões faciais, que criam uma conexão, uma vinculação com as figuras cuidadoras. Por que que isso é importante? Porque além de uma necessidade física, fisiológica, né, de sobrevivência física mesmo, existe uma maturação psicológica que vai acontecendo. A maneira como nós compreendemos o mundo e especialmente nos compreendemos no mundo, neste mundo interno, em mim e em relação com as outras pessoas, deriva de como essas experiências de cuidado e de vinculação aconteceram nos primeiros meses de vida. Eu gosto de fazer uma analogia do tipo, quando você nasce, é como essas primeiras experiências, essas primeiras comportamentos e situações, expressões, elas vão construindo como se fosse uma casa dentro de você. Se isso vai mudar depois, se você vai colocar mais coisas, se você vai querer mudar tudo, é, tudo isso vai ser a partir da mesma estrutura, né, que você construiu a casa. Então imagina que não tem nada aqui dentro de você. Então tudo esse comecinho aqui vai começar a construir a estrutura dentro de você, uma casinha dentro de você. Então depois você vai, tipo, arrumar do seu jeito, depois você vai decorar do seu jeito. Só que até então, o que vai moldar mesmo essa estrutura lá mais forte é esses primeiros momentos de vida, né? E é importante lembrar que do 0 ao 3 anos é um momento em que o ser humano mais aprende e absorve informações. Então, tipo assim, da sua vida inteira, até os 3 anos de idade, foi o momento que você mais aprendeu coisas diferentes, né? E isso Uhum. para você ver o quanto que a gente é uma esponjinha nessa época e o quanto que a gente é moldado muito por essa época de infância. Por isso que o terapeuta sempre pergunta, ai,
Mas como é que era quando você era criança, né? Uhum. Por causa disso, porque isso influencia muito no seu comportamento hoje. Por quê? Porque aquilo que eu aprendo deriva muitas vezes de como as outras pessoas reagem a mim, Exato. de como que as outras pessoas reagiram na minha infância diante daquilo que eu estava expressando. Fosse aquilo uma coisa boa, fosse uma coisa engraçada, divertida, ou também fosse aquilo uma necessidade, um sofrimento, um choro, qualquer coisa do tipo. É. Então, o apego, né, ele vai falar sobre essa vinculação, sobre essa nossa predisposição biológica, que é genética mesmo, enquanto espécie de seres humanos, de nos conectarmos. Por que que a gente está trazendo esse assunto para cá? Porque o que a gente tem percebido é que essa capacidade de vinculação, ela tem um impacto na maneira como a nossa consciência ela é desenvolvida, ela vai se formando. Por isso que eu falei sobre aquilo que eu chamo de eu. E claro, tem uma série de coisas que influenciam a maneira de como que as pessoas vão se mover no mundo, É. no interno e no mundo relacional. E daí, dentro de uma ano passado, eu tive nos Estados Unidos 2 vezes, fazendo uma formação de uma nova abordagem terapêutica chamada Primary Attachment Therapy. E é bem nova mesmo. É bem nova mesmo, terapia de apego primário, que explora sobre como o apego, explora dinâmicas de apego em adultos. Porque na psicologia a gente fala ainda hoje sobre apego como se fosse essa coisa de criança e nunca mais toca no assunto. E não é verdade. Essa abordagem, ela traz um olhar diferente que entende que essas referências moldaram a maneira como as pessoas se relacionam e elas se propõem, aqui no momento presente, explorar como é estar na presença de uma outra pessoa adulta enquanto a gente se relaciona, enquanto a gente se olha, conversa e vai percebendo juntos o que acontece dentro de si enquanto a gente está aqui nesse momento. Isso é muito legal, porque quando a gente fala sobre autoestima, quando a gente fala sobre se entregar nos relacionamentos, sobre confiar, sobre conseguir falar o que eu quero, falar o que eu penso, acreditar que eu sou capaz de pedir o que eu preciso para o outro, de aceitar o que o outro espera de mim, e de que eu mereço ter uma relação, de que eu mereço ser cuidado, de que eu mereço estar bem, todas essas coisas elas tocam em apego. Exato. E um bom exemplo para isso, talvez, é entender uma criança que ela sempre foi. Ela cresceu talvez num ambiente mais inseguro emocionalmente, financeiramente, né? Um ambiente de risco. Então, por exemplo, os pais talvez fossem usuários, né? Então a pessoa não tinha uma rotina, a criança não tinha uma rotina, não tinha uma segurança alimentar, então ela não tinha certeza de nada. Ou os pais eram muito bravos, ou eles eram muito rígidos, né? Isso vai influenciar, por exemplo, que a criança ela possa ter, depender do caso, uma certa insegurança quanto à segurança, né? Então ela se sente e ela Uhum. começa a se relacionar com a segurança, com a estabilidade e tá com a ideia de família de uma maneira muito diferente, talvez, da que a criança que ela teve uma certa estabilidade financeira, mas que também teve pais rígidos, né? Então, Exato. a maneira como porque assim, também o fator externo, né? Tipo, o dinheiro, a escolaridade, Óbvio, né? tudo isso influencia os pais, que influencia também a sua rotina e a sua formação como pessoa, né? Como a gente está falando, essa construção dentro de nós, né? Então isso é muito legal, porque entender como que é a relação com os seus pais, entender como que eles se relacionavam e até mesmo o que eles pensavam quando eles ficaram sabendo da sua existência, né? Então, tô grávida, e aí? Né? Tipo, era planejado, não era? E como que eles lidaram com essa questão? E, tipo, isso vai É, influenciar muito em como você se relaciona hoje. Olha que louco, né? é louco, né? Em que condições, dentro do psicodrama, a gente fala isso, a gente fala sobre uma placenta social, que é em que Uau. lugar eu nasço, mas não é um lugar geográfico, sabe? Em que momento essa família tá, quais as condições dessas pessoas, Nossa, sabe o que o que que é legal? acontecia no mundo, naquela comunidade, naquele bairro, naquele momento. Desculpa interromper, mas é porque eu lembrei, tem muitos pacientes que eles têm irmãos e têm uma diferença relevante de idade.
só que às vezes a família tinha muita dificuldade financeira, só que no primeiro irmão, aí quando o segundo irmão nasceu, eles já tiveram uma ascensão social, ou ao contrário. E o quanto que os filhos, eles se tornaram Uhum. muito diferentes, assim, muito, muito, muito diferentes em relação a como eles lidam com dinheiro, com relacionamento, com família, né? Com autoestima. Com autoestima, com as próprias emoções. Então, para você ver que quando a gente está falando sobre o boyzinho que você está conversando no aplicativo, sobre o seu namorado, tem muito mais a ver com a maneira que você foi criado, com a condição econômica, né? Parece uma coisa tão louca, tão ampla, né? Mas é mesmo. Que tem tudo isso acontecendo dos dois lados, da tua parte, da parte dele e dessa coisa que se estabelece na relação entre vocês dois, Né? né? Então, quando a gente fala sobre apego, existe a teoria clássica de que são 4 tipos de apego e que a gente mais tem aprendido e que eu descobri recentemente é que não é que uma pessoa tenha um tipo ou outro de apego. Na verdade, esses tipos de apego são estados e que a gente, com frequência, vai migrando de um estado para o outro. A depender das circunstâncias, das pessoas que estão em volta. E vai depender especialmente do outro elemento que também tem aparecido na psicologia recente, que é o que eles chamam de ciclo de segurança. Como é que funciona isso? A criança, quando ela tem alguma necessidade, seja ela necessidade emocional, de estar perto, ou seja ela tá, sei lá, com dor, alguma coisa, ela vai procurar uma figura adulta mais forte para ajudá-la naquilo. Sim. Né? E as crianças sempre procuram, é bem interessante isso, elas Sempre, sempre né? procuram. Se ela não procura, é porque em algum momento pararam de oferecer para ela o que ela precisava, mas ela normalmente procura. E daí o que acontece? Se ela procura o adulto e esse adulto responde para ela aquilo que ela precisa, ela tem ela volta a se regular e a ter um estado de segurança interna, de voltou, ficou tudo bem. E ela vai seguir a vida. Eventualmente, pode ser que esse adulto não responda o que ela precisa. Ou porque esse adulto é negligente, não se importa, ou porque esse adulto é agressivo, ou porque esse adulto simplesmente não está lá e a criança está sozinha. Ou ele não também tem capacidade. Ou ele não tem capacidade, não tem condições de perceber o que a criança precisa. Às vezes a criança, sei lá, tá com dor de alguma coisa, tá com constipação e o adulto fica atacando comida achando que é fome. Qualquer coisa do tipo. A criança fica se sentindo frustrada de não ter aquilo que ela precisa. Ela pode adotar 2 estratégias. A primeira delas é de tentar chamar a atenção desse adulto. Então, ela vai fazer birra, ela vai chorar, ela pode tentar ficar mais perto do adulto, ela vai tentar grudar nele, ela vai tentar fazer alguma coisa que atraia a atenção desse adulto para poder se regular de novo, porque ela está se sentindo insegura, ela sente que tem algo de errado, né? E muitas vezes é a criança chorando, né? É a criança que faz, entre aspas, birra, né? É a criança que ela... Sabe que, na verdade, assim, até quando uma criança é mais nova, metade, assim, das... Tô falando isso, metade das vezes, ou talvez um pouco mais da metade das vezes que a criança, em média, faz birra, na verdade, não é birra, né? realmente uma necessidade, né? Por isso que é importante não ignorar, né? É um sinal de que tem alguma coisa dentro de mim que não tá certa e eu preciso de ajuda. Porque é uma criança, né? Ela não consegue fazer sozinha. Se distrair, tentar atrair a atenção desse adulto, não funcionar, ela vai para uma outra estratégia, que é então de desligar. Ela se desliga internamente. Ela simplesmente para de demonstrar e ela age num estado dissociativo, quase como se então ela não... Já que eu não posso contar com esse adulto, então é melhor eu fingir que nada está acontecendo mesmo, e daí ela faz um grande apagão interno. É uma certa apatia sobre o problema, né? E essa dissociação, na verdade, é como se ela se teletransportasse, entre muitas aspas, para uma outra situação, outro problema. Aí tem outro objeto, né? Que é a maneira como ela vai tentar também se distrair desse problema. Então, às vezes, ela se engaja em outra coisa, mas não significa que ela não esteja sentindo a necessidade ainda. É só simplesmente que ela... É um mecanismo de sobrevivência ali É um que ela se mecanismo de ativou. sobrevivência. E o primeiro ponto, né, acho que é legal da gente pensar que a primeira coisa que ela faz é ela se desliga de si mesma. Já que eu não consigo processar e dar conta disso dentro de mim sozinha, então eu me desligo
para que então eu não precise me conectar com o outro, porque o outro não está lá mesmo de qualquer forma. E, muitas vezes, a criança pode adotar as duas estratégias ao mesmo tempo. Ela tanto pode tentar chamar a atenção desse adulto, como ao mesmo tempo tentar não quero ter contato com esse adulto, não quero precisar desse adulto e fazer um grande desligamento interno. A partir do ciclo da segurança, a gente consegue perceber então que existem 4 variações. Ai. Vou fazer assim, doeu. Que isso? Tá precisando de uma segurança aí. 4 estados. O primeiro estado, que é um estado onde ela procura e recebe, que é o que eles chamam de apego seguro. Apego seguro. Ela procura, não recebe, e daí ela tenta chamar a atenção, que é o que eles chamam de apego ansioso. Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Ela procura, não recebe, e daí então ela se desliga interno, que é Apego o evitativo. que eles chamam de apego evitativo. E ela procura, não recebe, e daí ela tanto tenta se fazer tudo o que ela pode para não se desgrudar daquilo e ao mesmo tempo internamente variar entre estados onde ela não quer contato nenhum. Que na teoria clássica é chamado de apego desorganizado e honestamente eu acho que é um nome assim injusto. Eu uso muito o apego. Eu já li muito sobre o apego misto. Deixa eu falar apego misto. Apego misto, eu gosto de apego Ambíguo. temeroso, ambíguo. Tem variações, a galera chama Tem de. variações, mas Então, se acho você pesquisar sobre, talvez tenha nomes diferentes. Mas realmente. desorganizado não, porque assim, não é desorganizado. Muito pelo contrário. Tem Um porquê. um funcionamento muito claro de como ele opera. Então não pode ser desorganizado. E na verdade é organizado, né? É organizado dentro de um sistema complexo, né? Mas é. E na verdade é legal a gente falar sobre isso, porque é a maneira como você, criança, conseguiu lidar com o mundo adverso. Só que a questão é que seu cérebro. E isso foi útil. Isso foi útil. A questão é que seu cérebro, até hoje, você é adulto, você aí que passou dos seus 18 anos, já tem capacidade, um pouco mais de capacidade, para conseguir lidar com as situações de outra maneira, ter outras visões. Só que seu cérebro tá meio que no automático. Eu brinco que o nosso cérebro tá sempre no modo pouca energia. Porque ele tá sempre, tipo, o que puder automatizar, automatiza, entendeu? Porque é muita coisa. E é uma forma do nosso cérebro também poupar energia. Só que às vezes ele mantém o mesmo comportamento para traumas ou situações que talvez hoje você poderia agir de outra maneira e inclusive poupar energia. E o relacionamento, o relacionar com o mundo, o buscar ajuda, a maneira como você busca o emprego, a maneira como você busca o boy, que tipo de boy você busca, tem muito a ver, inclusive, com esse trauma, né? Então, por exemplo, um bom exemplo, vamos falar um pouco sobre um exemplo de apego ansioso, né? Como é que é um apego ansioso? O apego ansioso é quando você, tipo, tá ali, aí você baixa o aplicativo, né? Ou tá lá, conhece um boy, aí você fica super animadinho, né? Tipo, ai, vai legal, vou ter atenção, meu Deus, que gostoso conhecer alguém, você fica super empolgado, 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 até que chega um momento em que essa pessoa até corresponde, tal, tal, tal. Aí o que ela já te dá, às vezes... E aí, em algum momento, tem uma necessidade sua que não é atendida por esse outro. E às vezes essa pessoa também já teve tantas relações ansiosas que ela por si só já vai também criando uma necessidade muito grande de se proteger, maior ainda, né? Meio que vai acumulando, Vai né? virando um ciclo, E aí, às vezes, ela já quer, tipo, uma certa certeza e uma prova ali já de cara de que ela não vai sofrer, né? Então, a exigência dela é muito grande já de cara e às vezes a pessoa não corresponde porque a pessoa tá te conhecendo, né? Tipo, ela não sabe se quer você, nem você deveria saber se você quer ela. E aí você sente, putz, eu vou ser abandonado. A pessoa não me quer. Tu vai ficar ansioso. E aí, o que você faz? Recorre a uma estratégia antiga que muito provavelmente já foi aprendida, né? Foi vivenciada em outras relações da nossa vida e a gente entra nesse estado sem se dar conta de que existe uma outra forma de se relacionar, que esse é um outro ponto, né? A gente já trouxe aqui várias vezes sobre como os relacionamentos gays são influenciados pela história de vida, por homofobia, pelo preconceito, etc. Então eu não vou nem entrar nessa alçada agora de novo. Mas pouco se fala sobre como eles são influenciados por esse modelo de vinculação que a gente estabelece. Porque é isso, assim,
Quando eu mando uma mensagem pro outro, e daí o outro não me responde na hora, algo interno acontece. Você começa a entrar em alerta. Se eu divertidamente ansioso, você fica. Algo acontece. E é dessa coisa, desse algo interno que acontece, que muda, que fala que eu migro de um estado para o outro. Eu saio de um estado seguro, onde eu sou respondido, e eu entro para um estado temeroso, onde parece que a conexão, parece que aquele tipo de vínculo já não está mais no estado previsível e seguro. E aí a vida vira um inferno, porque se você tá em alerta por muito tempo, você começa a ficar cansado e vai gerando um estresse no cérebro, né? Uhum. E assim, você age como se aquela pessoa fosse a sua fonte de vida, como se aqui você dependesse daquela pessoa para viver. Porque, como o Jona falou, de fato, quando você iniciou esse mecanismo de defesa, vamos chamar assim, né, esse comportamento interno, você precisava, que era outra pessoa que precisava ali para você sobreviver, porque você era completamente dependente, você era uma criança, era um bebê, né? Então hoje você enxerga a pessoa, o boyzinho, como se ele fosse a sua necessidade ali, como se você precisasse muito dele, né? Como se aquela pessoa ela fosse a figura central da sua vida. E aí a pessoa ela se torna tipo a mais interessante, a coisa mais interessante da sua vida. Então você molda a pessoa, e não só molda, como você começa também a reforçar. E eu falo até um pouco em Uhum. relação à TCC, você começa a reforçar a pessoa como se ela fosse a única coisa que importasse. Aí você desiste de sair com os amigos, não tem o mesmo sabor, você fica pensando na pessoa, vê se ela manda mensagem. Aí se ela manda mensagem, você fica feliz. Aí já não é mais o suficiente daqui uns minutos. Aí você vai querendo mais e mais e mais. Só que você vai te cansando. E aí o que poderia ser uma conexão legal que você cria com alguém, vira só uma fonte de frustração até você, tipo, chegar ao ponto do chegando no seu limite. E aí você, tipo, afastar ou a pessoa afastar, né? Até chegar numa situação extremamente emocional, né? E isso acontece muito, eu vejo, com redes sociais, acho que isso fica muito mais claro, talvez, né? Porque aí a gente cria ainda mais essa necessidade não correspondida. E eu acho que é uma coisa interessante estudar, não sei se tem nada específico sobre redes sociais e o tipo de apego, porque por exemplo, na rede social, você sente que a pessoa ela não te correspondeu, mas não necessariamente porque ela não te correspondeu, mas às vezes porque ela seguiu alguém, porque ela postou um tipo de foto, porque ela estava online, sei lá, por N questões que não necessariamente estava te ignorando, né? Mas você cria uma sensação de que ela não está te correspondendo, né? E na verdade é só uma projeção, uma coisa que você criou na sua mente, né? Tipo, uma visão que você criou na sua mente para tentar antecipar o problema, né? Uhum. E às vezes é muito mais fácil ver o problema, se a gente parar pra analisar, né? Do que você ficar tentando antecipar um problema, né? Uhum. E aí, normalmente, essas pessoas, elas... É curioso, né? Porque na terapia do esquema, a gente fala que tem a química esquemática, que é quando um trauma, uma pessoa que tem um trauma, ela se relaciona com a pessoa que tem um trauma completamente diferente. Que no caso, são pessoas ansiosas que vão para pessoas evitativas, né? Então, a pessoa ansiosa, ela precisa muito de alguém. A pessoa evitativa, ela gosta muito do espaço dela, ela não consegue, talvez, entrar tanto ali no relacionamento, ela se desliga muito, né? E aí um reforça o outro, né? Tipo assim, de que precisa desligar e o outro precisa de ficar o tempo inteiro aí indo atrás, né? É tão Uhum. comum ambos se relacionarem, né? Vocês já Uhum. perceberam. Uhum. Uhum. E o evitativo, por si só, ele é a maneira como é aquele boy, tipo assim, que até queria alguma coisa, mas aí ele não responde direito, não fala sobre emoções. Porque se conectar com o outro exige que ele entre em contato com a vontade, com a necessidade dele, E com a vulnerabilidade. com a vulnerabilidade. Coloca o outro numa posição, de novo, de insegurança, que é o mesmo estado do outro que fica ansioso e inseguro o tempo todo. É. Então, assim, é uma outra variação, é o outro polo da mesma moeda. E assim, ninguém gosta de ficar se sentindo inseguro o tempo todo, né? Então, para algumas pessoas pode simplesmente ser mais comum estar num estado onde eu fico tentando firmar o outro e garantir que o outro esteja comigo. E para outras pessoas pode ter um mecanismo completamente oposto, que é assim, ó, não conte comigo, não precise de mim, estou muito bem, obrigado, não quero depender das outras pessoas e também não quero que ninguém dependa de mim. É.
Só que essas pessoas mais evitativas, elas são lidas como blasé, desapegadas. É, E, tipo, não é nesse lugar que eu iria, sabe? Muito pelo não. contrário, às vezes a pessoa, tipo, tem tanto medo de sentir que ela entra num outro polo, né? Pra É. ela, um mecanismo de defesa. Então, são pessoas tão vulneráveis quanto você, que É é um estado ansiosa. tão inseguro quanto, né? É, tipo, não é melhor ou pior. Acho que hoje em dia, culturalmente, a gente tende a achar essas pessoas melhores, né? O evitativo, que é a pessoa mais blasé, mais apática, ela tem mais controle, entre muitas aspas, né? Mas na verdade, não. Na verdade, essa pessoa, ela tem tantos problemas emocionais quanto você é ansioso. E talvez, eu não sei se, inclusive, se tem alguma pesquisa específica sobre isso também, mas eu acho que a pessoa ansiosa, talvez ela tenha mais gatilhos para procurar terapia ou buscar informações do que a pessoa evitativa, né? Não sei se existe algo nesse sentido, né? Mas é interessante pesquisar, seria interessante pesquisar sobre Eu isso, também né? não sei. O que eu percebo, assim, é que as pessoas que estão com mais frequência num estado ansioso, né, elas têm uma conexão maior com elas mesmas no sentido de quererem, eh, de enxergarem, de se enxergarem, necessitadas de vinculação. E sabe uma coisa que eu falo pra todo mundo que é ansioso? E eu não sei como é que tá nesse lado, né, amigo? Eu não tenho ansiedade. Mas Hum. uma coisa que eu falo, e eu já falei em outros vídeos, é não acredite em tudo que você sente. Não acho que tudo que você sente é verdade, sabe? Porque pode estar gritando assim dentro de você o que for, mas não necessariamente é verdade. Nem sempre, É. por exemplo, o cara que não respondeu você, ele te odeia ou ele Uhum. tá com outro. Nem sempre seu namorado que sumiu, ele tá necessariamente te traindo. E pode ser que de fato o cara não goste de você. Pode ser que também aconteça isso, mas isso não é tão grave do jeito que o seu cérebro tá fazendo você sentir, né? Que esse tipo de apego faz você sentir. Então, eu acho que isso é importante trazer um pouco pro racional. Eu acho que é uma das formas da gente falar mais sobre isso, mas é uma das formas de você também tentar lidar um pouco mais com esses sentimentos, né? Inclusive, assim, né? A gente vai falar do apego misto, né? Mas olhando para sua história de vida, você acha que você passou mais pelo. Você teve mais estados de apego ansioso, evitativo, É misto? curioso, né? Eu diria que eu acho que eu vario bastante entre estados, assim, de apego ansioso e apego evitativo. É mesmo? Eu diria que você é É, mais evitativo. é curioso, Porque né? você me evita. Evita conversar comigo. Gente, para me responder no WhatsApp. Não é verdade. Inclusive, eu vim de Florianópolis para estar aqui do teu ladinho gravando. Tem um pouco. Toma essa. E fala pra galera qual que são os teus estados. Basicamente é O ansioso. ansioso, né? Inclusive, vocês não estão vendo isso aqui, não é ruga, gente. É suor. Tá Eu sou suando. muito. Eu tô ansioso Tá aqui. ansioso, Não, mas amigo. eu sempre fui muito ansioso. Eu lembro que eu. Nossa, eu sempre fui aquela pessoa que ficava olhando rede social, ficava olhando pra ver se, tipo, a pessoa aumentou o número de seguidores, pra ver, tipo, quem, na época que tinha, dava pra ver, tipo, a atividade da pessoa no Instagram, eu ficava vendo, eu ficava, tipo, ai meu Deus, você. E aí tentava ultrapassar, tipo, ter certeza de que a pessoa gostava de mim, né? E, assim, isso me trouxe muita. Porque aí também eu comecei a entrar num estado mais Uhum. evitativo, porque você fica tão Chega uma hora. cansado. Esse colapsa. Você colapsa Você entra em e você se colapso. sente meio trouxa da história, né? Porque a pessoa ansiosa, ela tá sendo vulnerável, né? Tipo, e tá correndo atrás, entre muitas aspas, né? Então ela sente que ela tá sendo trouxa, né? Então aí você fica tipo, ai, tô sendo trouxa. Quer saber? Vou cansar, cansei dos gays, cansei do povo, eu vou ficar na Aham. minha, né? E aí, por isso que eu acho que a gente vê tantos homens gays que são tipo Hum. blasé, e tantos homens gays que também são extremamente ansiosos. Então, eu acho que minha vida foi sempre muito ansiosa. Eu trabalho muito, assim, tipo, internamente com o meu namorado, porque às vezes eu fico assim, tipo, eu quero ele. Maluca Eu, mesmo. eu, por exemplo, tenho foto dele ali, eu tenho foto dele ali, eu tenho foto dele. Eu acho que tem uns 4 fotos dele. Eu amo ele. Eu amo ele, espero que ele me ame. Mas eu tenho certeza que ele não me ama tanto quanto eu amo ele, porque eu amo muito ele. Exatamente. Eu só amo mais o pistache. E ele é desligadão. Não, ele é ansioso também, ele é bem ansioso. Ó, para de cutucar ele, porque a gente custou pra conseguir iniciar o episódio de hoje. E agora que ele finalmente se acalmou, a gente conseguiu gravar. Não vamos acordar a fera, deixa ele aqui. E eu acho que também vale agora a gente falar sobre aquele tipo que demonstra muito carinho, muito amor ali no começo, muita reciprocidade, mas que quando a relação ela começa a ficar mais íntima, o que que acontece? O É um bom que que é clássico. isso? É um bom. Se encolhe pra dentro de si, né?
Ah, que teatral. Gostar. A- Senso do psicodrama, né, gente? Eu adoro fazer Atora. Atora. É, é uma coisa bem característica de estados evitativos. E acho que também tem uma coisa que aí é a história do apego com homofobia internalizada se cruzam, né? Que é, nós carecemos ainda, hoje em dia já não tanto, mas ainda assim carecemos de referências sobre como é estar num relacionamento com outro homem. Crescemos muito, né? Porque a gente vê uns boyzinhos se relacionando mais novos, mas, tipo, eu não sei como é que é ter um relacionamento quando você tem, tipo, 60 anos de idade, porque existe muitos homens de 60 anos de idade se relacionando, mas se parar pra pensar, é muito pouco ainda, né? Não, mas eu fico pensando assim, mesmo para além dos gays, né, mesmo entre nós homens, quais são os ensinamentos que a gente recebe sobre o que é, como se relacionar e como que a gente está É, afetivamente conectados umas com as outras pessoas, né? é, Não temos. não temos. Na verdade, muito pelo contrário, a gente não é incentivado que a gente nem saiba. Que a gente Exatamente nem tem essa referência. Porque homens. a gente. É importante fazer esse parênteses, porque, tipo, a gente é homem gay. A gente se acha muito diferente do homem hétero, mas não é tão assim, tá? Não, tem Não é várias tão. coisas que são bem parecidinhas e eu acho que esse estado constante evitativo dos relacionamentos, uma coisa meio ambivalente, Né? sabe? E de eu tô muito próximo, muito carinhozinho e depois eu me afasto completamente, é muito, é muito, É. é muito comum. E na verdade, o homem, no geral, ele não se fala com o amigo, ele não conversa com a namorada, com a esposa, né? Então você percebe que são pessoas que não lidam com sentimentos, e se você olhar para a comunidade, a gente percebe que são pessoas muito parecidas. Os gays, eles não conversam entre si direito sobre relacionamento, sobre intimidade, né? Falar sobre, o boy, pegação e tal. Pô, legal, mas você não fala sobre É... sentimento. E aí fica E muito difícil, você né? fala daquele dia que você ficou super ansioso, assim, chorou, triste. Ou fala só da rolona de 23 que você pegou. É sobre isso, né? Porque apego não fala só sobre a nossa capacidade de se conectar afetivamente com os nossos namorados e parceiros. Fala sobre como a gente se relaciona com as pessoas na vida no geral. Até os- e, é, Sobretudo consigo mesmo. E é mesmo, né? pior que Porque é. se é de novo a história da criança, assim. Se eu fui uma criança que sempre que precisava de ajuda, procurava ajuda e não tinha, eventualmente uma hora eu começo, tipo, a apagar da minha cabeça que eu tenho essas necessidades, É. né? Tanto que eu tenho vários pacientes que chegam na vida adulta, assim, e não conseguem reconhecer as emoções que eles têm. E, gente, é muito doido que a gente não faz isso. Quando a gente tá no evitativo, a gente não faz isso consciente. A gente realmente não tem noção Não tem do que noção. sente, do que passa, do que. Nossa, é muito nítido quando o paciente tá no estado evitativo, ele chega pra mim na terapia. Ele obviamente procura terapia porque precisa, mas ele chega e fala: Ah, não, mas tá tudo bem. Ah, não, aconteceu. Super desligado, assim, sabe? Super apático, mas você percebe que não. Aí no final da sessão, Eles não tipo, percebem, você né? tirando ali, você tirando, conversando. Aí você percebe, ele fala, tipo assim, mas aí. E aí solta uma bomba, assim, sabe? E normalmente no final, né? E isso é muito comum, né? Porque o medo, né, de falar e passar a sessão inteira tendo que falar sobre isso, né? Eu acho que Uhum. também tem esse receio até pro psicólogo, né? Tipo, até pra conversar com o psicólogo. Mas eu acho que o apego ambivalente, voltando para ele é muito difícil de ser identificado. Ele talvez seja um dos mais difíceis porque a pessoa, acho que fica muito estressada. Acho que a pessoa ela fica muito confusa mesmo, né? E as pessoas apontam muito para ela, né? Do tipo, mas você demonstrou isso e agora você tá tipo apático, ainda nessa apatia, tipo, demonstrando o que que você quer, sabe? Eu entendo as pessoas que sofrem com quem se relaciona com pessoas ambivalentes, mas também a pessoa ambivalente ela faz isso muito, toma decisões muito emocionais ali, então, tipo, ela vai mudando Ah. assim e ela vai tentando se proteger. Tipo, não é por maldade, embora faça mal para algumas pessoas, né? Em vários os estudos sobre apego, se trata de que a pessoa com apego ambivalente, esse apego temeroso, né, que por vezes eles descrevem como desorganizado e que até caótico, eu já vi, na verdade provém de uma pessoa que teve uma longa trajetória de traumas, né, muitas vezes de abuso, de algum tipo de abuso físico, psicológico, enfim, né, sexual inclusive, etc. Meu Deus, esse tema rendeu, tá?
Rendeu, menino. E eu tava até Eu ia aqui. até te propor um negócio assim, mas aí já tem muito tempo de O episódio. que será que vai propor, hein, pessoal? O que você vai propor? Eu queria te propor mostrar um pouquinho, se tu topar. Ih! Mostrando. De. Como eu aprendi uma nova abordagem terapêutica, eu tô praticando e tô testando isso com os meus clientes que estão adorando. E que eu queria, se tu topasse, a gente poder fazer uma prática contigo de uns 5 minutinhos. Tem que ver isso aí. Vai, fala o que que é. Como é que funciona a dinâmica? O PAT, o Primary Attachment Therapy, o PAT, ele é uma abordagem experimental. Então, basicamente, a proposta e o convite é para que a gente cheque e vá notando momento a momento o que acontece internamente, consigo e na relação, quando nós dois sentamos diferentes um para o outro e simplesmente tomamos um tempo para estarmos juntos. Nossa, isso é muito difícil pra mim. Então, a gente tá conversando sobre. Era o que a gente tava falando na quinta, não era? É que a gente tá falando desses dias. Cara, nossa, A gente porque. começou suave. Ih, já tô mal! Ai! A gente tá falando sobre isso porque o Jonathan falou assim, pô, às vezes o fato de você ficar muito ao celular, ele não falou eu, tá? Mas o fato da pessoa ficar muito ao celular, isso não é somente sobre o hábito de estar muito ao celular, é também uma forma de A gente apego. tava conversando sobre quando as pessoas estão numa mesa conversando, Lá no Atenas, hein? e daí alguém pega o celular e dá uma fugida. Sabe quando a pessoa dá uma viajada? Você faz isso? Você faz isso? Comenta aqui. Comenta aqui. E o que eu tava explicando é que esse dá uma viajada, que às vezes a gente brinca e fala que é TDAH, e muitas vezes é. E olha que interessante, tem estudos que apontam que TDAH, alguns problemas digestivos, tem uma relação forte com questões de apego, tá? Porque o que é o TDAH? O que que é? TDAH basicamente é um estado constante de distração, É, você não tem um nível basal de dopamina ali. porque provavelmente ao longo do teu desenvolvimento, o teu organismo, o teu sistema nervoso não aprendeu a regular isso. Uhum. E como que a gente regula as emoções na infância? Na relação com os adultos. Não é a criança sozinha que começa, deixa eu respirar fundo e me acalmar. É um adulto que ajuda ela a se processar e se acalmando e trazendo ela para a realidade, explicando para ela o que está acontecendo, ajudando ela a entender que isso acontece, isso é normal, é assim que a gente resolve esse tipo de coisa, seja lá o que for. Então, pessoas com TDAH não é só, tem sim uma questão que ela é química, mas também tem uma questão que é relacional. Essa pessoa que tá aqui conversando e de repente ela dá uma viajada, é interessante, né? Se a gente tá aqui conversando juntos, o que que aconteceu dentro de ti que te fez dar uma viajada e tu foi para outro lugar? Às vezes não é só distração, às vezes tem alguma coisa acontecendo aqui na relação. Ah, estamos se olhando já. Talvez não funciona assim. Ah, como é que é? Não, tem todo um protocolo, mas a gente já tá no final do episódio, ó. Eu acabei de ver o tempo Que aqui. pena, ele não vai me expor. É. Não, a gente pode fazer ainda, mas depois quando a gente parar de gravar. Tá bom. Mas agora, qual que é a dica que você dá para pessoas que são muito ansiosas, têm um apego ansioso e elas estão sofrendo aí pelo boy ou por alguma questão, sei lá, de alguma amizade familiar? Qual que é o conselho que a gente pode dar para essa pessoa que tá nesse momento agora? Eu diria, com base até no que eu tenho estudado e aprendido, que assim, é importante que você encontre alguma forma, seja de terapia, seja com amigo, seja com relação, seja com academia, o que for, encontre alguma maneira de desenvolver esse senso de autodireção, sabe? De entender quem eu sou. Mas não é um quem eu sou no sentido filosófico de, eu sou psicólogo. Não, mas Valores. não é nem de valores, é do que acontece dentro de mim, Tá, entendi. sabe? De como que eu sou nesse mundo. E agora eu tô com raiva, agora eu tô cansado. E exercitando isso, e é difícil mesmo, porque isso normalmente acontece como? Em relação com as outras pessoas, né? É. Por isso que quando eu conheço um namorado e tenho um namorado, fica tão difícil, às vezes fica tão caótico, É. porque aciona várias dessas minhas estratégias de compensação de apego e não de uma vinculação que é saudável.
Mas eu diria, então, que a pessoa pudesse desenvolver esse senso de eu e ir trabalhando para fortalecer a autoestima dela. Melhorar, basicamente. É. Ser outra pessoa. Uma pessoa melhor. Tá louca. Deixa pra trás, a gente vai Deixa andar, vai atrás, caminhar. isso reseta tudo. Eu acho que também uma outra coisa legal que eu gosto de falar é, saiba, brincadeira. pelo amor de Deus. Uma coisa que eu gosto de falar é, saiba separar também, e como eu falei, acho que talvez seja também bem básico, mas é importante, mas saiba separar, tipo, a sua emoção da realidade, porque às vezes são coisas diferentes. Eu falo da realidade no sentido de, você tá já supondo e tirando uma conclusão de que tal atitude da pessoa é X, e na verdade você não sabe, não necessariamente, né? Então, tipo, o que a pessoa faz é muito mais do que sobre você, sabe? Então, tipo, tem uma coisa muito maior. E até mesmo a sua vida, ela é muito maior do que aquela situação que aquele boy, sabe? Ah, eu tô 20 anos com esse boy. Ainda assim, sua vida é muito maior do que esse boy, sabe? Do que só o seu relacionamento. Então, assim, eu acho que é saber separar. Porque se você parar pra pensar, quantos boys você já não sofreu, você achou que você não ia superar e você nem lembra mais dele? Quantos relacionamentos você terminou que achou que ia ser difícil, sabe? Quantas situações da sua vida você já passou que você achou que você nunca conseguiu superar e você tá aí? Então, eu acho que é saber separar a emoção que você sente da realidade, fazer esse desgrudamento. Algo que me ajuda, pessoalmente, eu gosto de escrever uma carta pra mim mesmo, sabe? Ou fazer Adoro escrever cartas. o nosso bloco de notas, tá? Tipo, deixa ele em off, porque isso ajuda a organizar o abstrato pro concreto, né? E também a gente entender o que realmente tá incomodando a gente ali, né? Acho que faz mais sentido da gente chegar até mais específico ali do que tá incomodando a gente. A gente consegue tirar esses insights também, né? Pô, é porque a pessoa não responde. Por que a pessoa não responde? Tá me tirando tanto assim, né? Por que essa pessoa X tá me incomodando tanto se a minha vida, tipo, não depende dela, sabe? Então, isso vale tanto pra quem é ansioso, pra quem é evitativo, pra quem é ambíguo. Acho que todo mundo pode se beneficiar disso. Acho que pode ser uma coisa legal. Ai, que fofo. Muito fofo. Esse episódio, assim, ó, foi mais do que uma conversa, tá? Foi uma grande aula, na Foi uma verdade. grande aula. Porque eu posso te garantir que uma boa parte dos terapeutas que estão por aí fora, e talvez até o terapeuta que te acompanha, não faça a menor ideia do que a gente estava falando aqui. Tem que ver isso aí. Mesmo. Tem que pedir pra estudar mais um pouquinho sobre isso. Isso aqui é legal, né, pô? O que foi? Se atualizar, né? Enfim. Pessoal, se você gostou desse episódio, comenta aqui. Lembre-se de seguir a gente nas nossas redes sociais. Como eles podem te encontrar, Jonah? Pelo @meupsiagay, em todas as redes, eu tô agora com o Instagram, com o Twitter, eu tenho o TikTok também, agora aqui no YouTube, claro, né? E por onde que as pessoas te encontram? Mas seu PC é gay? Todo vídeo é a mesma piada. E o teu? Underline Lucas De Vito, porque eu sou o Lucas De Vito mesmo. É uma história do Devito? Eu sou Mas do Devito? do Então Vitor. tu não é do Lucas, Eu sou do tu é do Vitor. Vito. Exato. Devito. E também na Clínica LGBT com Local, minha clínica de saúde mental para pessoas LGBTs. E no Underline Pod Gay, as pessoas podem encontrar a gente. E é isso, pessoal. Compartilha, manda Manda pra pro todo mundo, amigo. manda pra tua terapeuta, compartilha com a galera. Vamos discutir, vamos conversar, pensa, reflete, escreve no caderninho, vai pesquisar a respeito, tem vários livros que falam sobre o assunto. E se tocou, se fez sentido pra ti, se você tem gostado do nosso trabalho, se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, bem-vindo. E se não for, se você gosta do trabalho que a gente Continue faz aí. feito, continue acompanhando, compartilhando, apoiando o nosso projeto. E, de novo, a gente tem o link aqui na descrição, né, da nossa campanha de Apoie-se, para você participar deste movimento, E porque ajudar a lá gente. temos benefícios também para a galera que apoia, tá? É isso. Então, é isso. Ajudem a gente e o Jonah a pagar o botox dele. Para de falar que as pessoas têm que me ajudar a pagar Botox, que É. inferno!